Bom dia, turma! E aí, como é que vocês estão? Hoje, sexta-feira, dia 12 de fevereiro, nós temos aula de português, matemática e ensino religioso. Para dar início à nossa aula, eu vou fazer a correção daquele problema-teca que eu passei ontem da página 117. Eu percebi que muitos dos colegas tiveram dificuldade, então a gente vai fazer a correção juntos, tá? Esse problema-teca, ele é um problema de raciocínio lógico. Então, é importante que você leia primeiro o problema e bole uma estratégia para poder você conseguir resolver ele. No caso, a estratégia que eu bolei aqui foi a gente estar usando uma tabela para estar colocando, distinguindo qual é a poltrona de cada uma das crianças, ok? Então, primeiro a gente vai ler. No sábado à tarde, Pedro e seus 4 primos, Luciano, Felipe, Celso e Eduardo, reuniram-se para ver televisão juntos. Eles se sentaram em 2 cadeiras e 3 poltronas. Siga as pistas e descubra em que tipo de assento cada um deles sentou. Pedro e Luciano sentaram no mesmo tipo de assento. Luciano e Celso sentaram em tipos diferentes de assento. Celso e Eduardo sentaram em tipos diferentes de assento. E Felipe sentou em uma cadeira. Eu já posso utilizar essa última dica para me nortear. Felipe sentou em uma cadeira. Então, eu já sei que uma das cadeiras, ela está ocupada por Felipe. Então, eu vou marcar aqui com um círculo que Felipe sentou em uma cadeira. Ok. Volto para a primeira dica. Pedro e Luciano sentaram no mesmo tipo de assento. Então, eu vou marcar aqui, vou colocar um triângulo para Pedro e para Luciano. Eles sentaram no mesmo tipo de assento. Luciano e Celso sentaram em tipos de assento diferentes. O assento de Celso é diferente do de Luciano. Celso e Eduardo sentaram em tipos diferentes de assento. Luciano e Celso, eles sentaram em tipos diferentes de assento. Eu já sei que Pedro e Luciano não podem estar sentados nas 2 cadeiras, porque uma cadeira está ocupada por Felipe. Então, automaticamente, eu já descubro que Celso também está sentado em uma cadeira, porque o lugar que ele está sentado é diferente do lugar de Luciano e é diferente do lugar de Eduardo. Assim, eu concluo que Eduardo também está em uma poltrona. Então, Pedro, Luciano e Eduardo estão sentados nas poltronas. Celso e Felipe estão sentados nas cadeiras. Vamos ler novamente as pistas para a gente concluir isso? Pedro e Luciano sentaram no mesmo tipo de assento. Tá aqui. Luciano e Celso sentaram em tipos de assentos diferentes. O lugar de Celso, diferente do lugar de Luciano. Celso e Eduardo sentaram em tipos de assento diferentes. O lugar de Celso, diferente do lugar de Eduardo. E por último, Felipe, que sentou numa cadeira. Então, fica dessa forma. Na ordem, fica nas cadeiras Felipe e Celso. E nas poltronas eu tenho Pedro, Luciano e Eduardo. Compreenderam? Então, agora a gente vai para a aula de hoje. Hoje a gente vai começar a nossa aula de português falando sobre os substantivos. Não é a primeira vez que vocês ouvem essa palavra, não é verdade? Então, a gente vai dar uma revisada para a gente poder aprofundar mais em outros tipos de substantivo. O substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias e entre outros. Por isso, ele é uma classe com muitas palavras e é subdividido de acordo com as características daquilo que nomeia. Os substantivos são variáveis de gênero, masculino ou feminino, de número, singular ou plural, e de grau, aumentativo ou diminutivo. Eles podem ser classificados em substantivo comum ou próprio, substantivo concreto ou abstrato, substantivo primitivo ou derivado, substantivo simples ou composto. Podem ainda ter substantivos coletivos. Vamos entender essas classificações? Hoje nós vamos falar sobre os substantivos comuns e os próprios, que eu acho que é o que a maioria de vocês aí já conhece.
Substantivo comum é um nome comum e generalizado, que se dá a uma espécie ou categoria de ser ou coisa, podendo ser aplicado ao grupo inteiro da mesma espécie ou categoria. Costuma estar de letra minúscula. Exemplo, quando eu falo cachorro, o nome cachorro é um substantivo comum. Ele não se refere a um cachorro específico, ele se refere a simplesmente o animal, cachorro. Já o substantivo próprio é o nome específico que se dá a um ou alguns indivíduos, lugares, marcas, entre outros. O nome próprio ele serve para identificar um substantivo em relação aos demais, tornando-o inconfundível. Ele costuma ter o início com a letra maiúscula. Então, cachorro, substantivo comum. Quando eu dou um nome ao meu cachorro, exemplo, Bob. Bob já é um substantivo próprio. Quando eu falo Bob, eu não estou falando de qualquer cachorro, eu estou falando do Bob, um cachorro específico. Então, substantivo comum, ele nomeia o generalizado. E substantivo próprio, ele nomeia algo específico. Exemplo, livro. Livro nomeia vários livros, mas não estou me referindo a nenhum. Livro de matemática. Eu estou me referindo a um único livro, matemática. Então, matemática é um substantivo próprio. Pessoa. Pessoa é um substantivo comum. Joyce. Joyce é um substantivo próprio, que está distinguindo ali uma pessoa, que sou eu. Ou seja, uma pessoa específica com o nome Joyce, que é um substantivo próprio e se escreve com letra maiúscula. Alguns exemplos. Substantivo comum, cachorro. Substantivo próprio, eu nomeio o cachorro, dog. Substantivo comum, país. Substantivo próprio, o nome do país, Brasil. Substantivo comum, escritor. Substantivo próprio, Carolina de Jesus, o nome da escritora. Substantivo comum, Deus. Substantivo próprio, Afrodite, o nome de uma deusa. Substantivo comum, refrigerante. Substantivo próprio, Coca-Cola, o nome de um refrigerante. Substantivo comum, planeta. Substantivo próprio, o nome de um planeta, planeta Terra. Deu para entender? Então, agora vamos passar aqui para alguns exemplos. O meu cachorro é engraçado. O meu cachorro, cachorro substantivo comum. O dog é engraçado. Quando eu falo dog, eu estou me referindo a um cachorro específico, substantivo próprio. O aluno não fez a atividade. Aluno, substantivo comum. A Maria não fez a atividade. Maria, substantivo próprio. Esse refrigerante é muito bom. Refrigerante, substantivo comum. Essa Coca-Cola é muito boa. Coca-Cola, substantivo próprio. Vamos para a atividade? Vocês vão copiar essas questões aí no caderno. Ó, tá vendo aí em cima? Copie as questões no caderno. São duas questões. Ó, a setinha aqui em cima da prova, a setinha vermelha, tá indicando que tem mais atividades ainda, viu? Tem outra questão, são duas questões. Você vai pausar o vídeo agora e copiar essa questão. Depois você despausa, deixa eu passar para a próxima questão, que é essa aqui. E aí você pausa novamente, tá certo? Eu vou ler a primeira questão e depois eu leio a segunda junto com vocês. Primeira questão. Sublinhe com um traço os substantivos comuns e circule os substantivos próprios. O guarda-chuva que Joaquim usou não suportou o temporal. Vou dar uma ajudinha nessa questão. Sublinhe com um traço substantivo comum. Substantivo comum, guarda-chuva. E circule os substantivos próprios. Substantivo próprio, Joaquim, está nomeando uma pessoa. Entenderam como vai ser essa atividade? Bem assim serão as outras frases até a letra E, tá certo? Próxima questão. Troque o substantivo comum destacado por um substantivo próprio qualquer. Observe o modelo. A plateia aplaudiu o palhaço. Vocês vão trocar. A plateia aplaudiu Pimpão. Ou seja, a plateia aplaudiu um palhaço específico. Ele se chama Pimpão. Então, nós trocamos aqui, ó, o substantivo comum
por um substantivo próprio, certo? Deu para entender? Então, encontrei uma amiga no parque. Você pode trocar aí, encontrei, colocar o nome de uma amiga sua no parque, tá certo? É dessa forma. Copie essas duas questões no caderno de português, tá bom? Vamos expandir nossos conhecimentos. Hoje tem uma aulinha de ensino religioso, então a gente vai dar uma aprofundadinha nos nossos conhecimentos, tá? Na Bahia, é comum ir ao terreiro e à igreja. Brancos, negros, mulatos, pobres ou ricos acreditam nos princípios católicos e do candomblé ao mesmo tempo. O sincretismo, lembram dessa palavra aqui que eu já falei para vocês? Sincretismo é uma mistura de religiões, quando você pega traços de uma religião, traços de outra e faz uma junção. Isso é um sincretismo. Há muito tempo estabelecido, ele se mantém e são comuns em festas católicas as manifestações das religiões africanas. Para a maioria dos baianos, não há festa do Senhor do Bonfim sem a missa solene, que é da religião católica, a missa, e sem o banho de pipoca nas escadarias da igreja, que já é uma característica da religião africana. Então, é uma mistura de tradições da religião que formam o sincretismo. Por sua vez, os barracões de candomblé possuem sempre um altar com imagens de santos católicos. Ou seja, um barracão da religião candomblé sincretiza com os santos da Igreja Católica. E devido a esse sincretismo que existe na nossa Bahia, que é imensa, existem muitos monumentos religiosos históricos espalhados por aí. Então, eu vou mostrar a foto de alguns deles para vocês e a atividade a seguir vai ser justamente para vocês aprofundarem sobre esses monumentos, darem uma pesquisada, tá bom? Então, alguns dos monumentos que eu trouxe foi a Catedral Basílica Primacial de São Salvador. Ela tem uma história, eu não vou falar a história dela, justamente porque vocês podem sim optar por pesquisar uma dessas imagens desses locais que eu vou mostrar, tá bom? Nós temos aí a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Vocês também podem estar pesquisando a história dela, se interessarem. E temos aí o Dique do Tororó, com as esculturas dos orixás, de autoria de Tati Moreno. Esse dique tem todos os principais orixás ali dentro desse dique. Cada um desses locais aqui tem uma história. E é justamente isso que eu quero. Vocês vão pesquisar na internet monumentos religiosos da Bahia. Lá, logo de início, vão aparecer vários. Você vai escolher um e pesquisar a história desse monumento. Você pesquisa a história desse monumento, faz um resumo, não precisa você escrever tudo. Você lê primeiro, vê o que você entendeu e escreve um resumo. Não é para escrever nem só a primeira parte, nem sair catando pedacinhos. Você vai ler e escrever o que você entendeu, tá certo? Aí você escreve na matéria de ensino religioso. Então, repetindo, pesquisar na internet monumentos religiosos da Bahia. É da Bahia, tá? Porque no Brasil tem muitos, mas eu quero que vocês tragam a história de alguns monumentos da Bahia. Aí você vai escolher um monumento e vai falar sobre a história daquele monumento, tá certo? Então, nós temos aí duas atividades. A atividade de português, que são as duas questões que ficaram lá atrás, para você copiar no caderno e responder. E tem essa atividade de ensino religioso para você fazer a pesquisa, tá certo? Então, um beijo, até amanhã, tá bom? Amanhã é sábado letivo, tá certo? Então, fiquem ligados no sábado letivo, lembrando que amanhã, sábado, a Pro não vai mandar vídeo, a Pro vai mandar somente uma proposta de atividade, tá bom? Então, beijão e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau!